Bem-vindos ao podcast de hoje, onde exploraremos o universo das ideias e das grandes obras da filosofia e da literatura. Eu sou César Fagundes Nogueira, professor de História, e hoje temos um episódio especial, mergulhando em uma das obras mais influentes de Friedrich Nietzsche, O Nascimento da Tragédia. Publicado pela primeira vez em 1872, este livro é uma reflexão profunda sobre a tragédia grega e sua importância na filosofia ocidental. Nietzsche, um dos pensadores mais provocativos e originais do século XIX, oferece uma análise fascinante da cultura grega antiga, explorando como os princípios de Apolo e Dionísio moldaram a tragédia. Neste episódio, vamos desvendar essas ideias, discutir seu impacto e entender como Nietzsche desafia a visão tradicional da arte e da filosofia. Prepare-se para uma jornada que vai além da estética e nos leva ao cerne da experiência humana. Vamos começar. Para compreender o nascimento da tragédia, é crucial considerar o contexto em que Friedrich Nietzsche escreveu esta obra. Nietzsche nasceu em 1844 na Alemanha, e sua formação acadêmica foi profundamente influenciada pelo estudo da filologia e da filosofia. Durante o final do século XIX, a Alemanha era um centro vibrante de debate intelectual, com muitos pensadores questionando os valores e as tradições estabelecidas. Nietzsche começou a escrever O Nascimento da Tragédia enquanto ainda era um jovem acadêmico na Universidade de Basileia. Ele foi influenciado por sua profunda admiração pela cultura grega antiga e pelas ideias de pensadores como Schopenhauer, que abordavam a estética e a experiência trágica. Nietzsche estava interessado em entender como a tragédia grega, com sua complexidade e profundidade, refletia a natureza humana e oferecia uma visão distinta do mundo, em contraste com a crescente ênfase na racionalidade e na ciência que dominava seu tempo. Importância da tragédia grega. Agora, vamos falar sobre o conceito de tragédia na Grécia Antiga e sua importância na obra de Nietzsche. A tragédia grega surgiu no século V a.C. e era uma forma dramática que explorava questões profundas sobre a vida, a moralidade e o destino. Dramaturgos como Sófocles, Eurípides e Ésquilo criaram peças que abordavam temas como a culpa, a justiça e o sofrimento humano, muitas vezes com um tom ritualístico e religioso. Nietzsche vê a tragédia não apenas como uma forma de entretenimento, mas como um meio de expressão estética e filosófica fundamental. Ele argumenta que a tragédia grega representa uma síntese única dos princípios de Apolo e Dionísio, oferecendo uma visão do mundo que combina a ordem e a clareza com o caos e a emoção. Para Nietzsche, essa combinação é essencial para compreender a profundidade da experiência humana e para criar uma arte que verdadeiramente ressoe com as complexidades da vida. Neste sentido, o nascimento da tragédia não é apenas uma análise da cultura grega, mas também uma reflexão sobre como a arte pode capturar e refletir a realidade de maneira mais completa do que a razão pura. A tragédia, para Nietzsche, é uma forma de revelar verdades profundas sobre o ser humano e o mundo, através da combinação do racional e do irracional. Apolo e Dionísio. Vamos agora explorar os dois conceitos centrais que Nietzsche apresenta em O Nascimento da Tragédia, Apolo e Dionísio. Esses dois deuses simbolizam diferentes aspectos da experiência humana e são fundamentais para a análise da tragédia que Nietzsche oferece. Apolo. Apolo, na mitologia grega, é o deus da luz, da razão e da ordem. Ele representa a clareza, a forma e a medida. Em termos artísticos e estéticos, Apolo está associado à ideia de beleza que é estruturada, racional e harmônica. Ele é o deus da razão, da lógica e da proporção, todas características que contribuem para a criação de uma arte que reflete a ordem e a simetria. Nietzsche vê Apolo como um símbolo do princípio apolíneo, que busca a criação de uma arte que é clara, delimitada e que impõe ordem ao caos. A arte apolínea, portanto, oferece uma visão do mundo que é compreensível e racional, ajudando a criar um senso de equilíbrio e controle na experiência estética. Dionísio. Por outro lado, Dionísio é o deus do vinho, da fertilidade e da embriaguez. Ele simboliza o caos, a emoção e a dissolução dos limites. A arte dionisíaca é caracterizada pela experiência orgíaca, pela euforia e pela intensidade emocional.
Dionísio representa o princípio dionisíaco, que busca a experiência do êxtase e da transcendência através da dissolução da individualidade e da imersão na totalidade da vida. A arte dionisíaca reflete uma visão do mundo que é caótica, imprevisível e profundamente emocional. É uma arte que celebra a vida em sua forma mais crua e visceral, rompendo com as convenções e ordens estabelecidas para alcançar uma experiência mais profunda e intensa. Interação entre Apolo e Dionísio. Nietzsche argumenta que a tragédia grega é uma síntese desses dois princípios opostos, Apolo e Dionísio. A tragédia não se limita a expressar um dos princípios em detrimento do outro, mas busca uma harmoniosa combinação entre a ordem e o caos, a razão e a emoção. Na tragédia, o princípio apolíneo fornece a estrutura e a forma que permitem a expressão da experiência emocional intensa, enquanto o princípio dionisíaco adiciona profundidade e intensidade a essa estrutura. Juntos, esses princípios criam uma arte que não apenas reflete a complexidade da experiência humana, mas também a revela em sua totalidade. Nietzsche vê essa interação como essencial para a criação de uma experiência estética completa, que oferece uma visão mais rica e complexa da vida. A tragédia, assim, torna-se um meio de explorar e expressar as contradições e as profundidades da existência humana, permitindo-nos confrontar a realidade de forma mais plena e significativa. Influência na filosofia e na arte. O nascimento da tragédia teve um impacto profundo e duradouro tanto na filosofia quanto na arte. Desde sua publicação, a obra de Nietzsche influenciou uma vasta gama de pensadores e criadores, desafiando as noções estabelecidas sobre a estética e a cultura. Na filosofia, Nietzsche provocou uma reavaliação do papel da arte e da estética na compreensão da experiência humana. Filósofos como Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre foram profundamente influenciados pela visão de Nietzsche sobre a tragédia e o papel dos princípios apolíneo e dionisíaco. Heidegger, por exemplo, explorou como a arte pode revelar verdades profundas sobre o ser e a existência, uma ideia que ressoa com a visão nietzschiana da tragédia como uma forma de acesso ao sublime. Na arte e na literatura, o impacto de Nietzsche também é significativo. A obra influenciou escritores e artistas modernistas como Thomas Mann, que incorporou temas nietzschianos em suas obras, e os poetas simbolistas, que exploraram a dualidade entre ordem e caos em suas criações. O movimento expressionista também foi fortemente influenciado pela ideia de que a arte deve capturar e expressar a intensidade da experiência emocional, um conceito central na visão de Nietzsche sobre a arte dionisíaca. Relevância contemporânea. Hoje, os conceitos de Apolo e Dionísio continuam a ser relevantes para a análise cultural e artística. A dicotomia entre ordem e caos, razão e emoção, é uma lente útil para examinar muitas das questões contemporâneas na arte e na cultura. Na análise cultural, a interação entre esses dois princípios pode ajudar a entender como as obras de arte e as expressões culturais abordam e equilibram diferentes aspectos da experiência humana. Por exemplo, muitos artistas contemporâneos exploram a tensão entre estruturas rigorosas e liberdades emocionais em suas obras, refletindo a influência dos princípios apolíneo e dionisíaco. Além disso, os conceitos de Nietzsche oferecem uma forma de pensar sobre o papel da arte na sociedade moderna. Em um mundo frequentemente marcado por uma busca incessante por racionalidade e controle, a arte que explora e celebra o caos e a emoção pode oferecer um contraste valioso e uma forma de revelar verdades mais profundas sobre a condição humana. Portanto, a relevância de o nascimento da tragédia não se limita ao contexto histórico em que foi escrito, mas continua a oferecer insights valiosos sobre a estética, a filosofia e a experiência humana na atualidade. Reflexões pessoais. Agora, vamos refletir um pouco sobre o nascimento da tragédia e como podemos interpretar a obra de diferentes perspectivas. Para mim, uma das coisas mais fascinantes sobre o livro é a maneira como Nietzsche combina elementos aparentemente opostos, ordem e caos, razão e emoção, e como essa combinação reflete a complexidade da experiência humana. Ao ler o nascimento da tragédia, é impossível não pensar sobre como essas ideias se aplicam não apenas à tragédia grega, mas também à arte e à vida contemporânea. O princípio apolíneo, com sua ênfase na ordem e na clareza,
pode ser vista em muitas formas de arte que buscam estrutura e propósito. Por outro lado, o princípio dionisíaco, com sua ênfase na emoção e na dissolução de limites, é evidente em obras que exploram o tumulto interno e a liberdade criativa. Pessoalmente, vejo a interação entre esses princípios como uma metáfora poderosa para a própria vida. Muitas vezes, encontramos um equilíbrio entre a necessidade de ordem e o desejo de explorar o caos. Esse equilíbrio pode ser encontrado em nossas experiências diárias, em nossas escolhas artísticas e na forma como lidamos com os desafios da vida. Agora, vamos abrir para um debate e responder algumas perguntas que vocês enviaram. Recebemos várias perguntas interessantes sobre a obra e suas implicações. Vou abordar algumas delas agora. Pergunta 1. Como a visão de Nietzsche sobre a tragédia se compara com a de outros filósofos da época? Resposta. Nietzsche oferece uma perspectiva única ao colocar a tragédia como uma síntese dos princípios apolíneo e dionisíaco. Outros filósofos, como Hegel, também discutiram a tragédia, mas muitas vezes com um foco diferente. Hegel, por exemplo, via a tragédia como uma manifestação do conflito ético e da resolução dialética. Nietzsche se destaca por sua ênfase na experiência estética e na combinação dos opostos. Pergunta 2. Você acha que os conceitos de Apolo e Dionísio ainda são relevantes para a arte moderna? Resposta: absolutamente. Muitos artistas modernos e contemporâneos exploram temas que ressoam com a dicotomia apolínea e dionisíaca. A tensão entre estrutura e liberdade, razão e emoção, é uma questão central em muitas formas de expressão artística hoje. Artistas frequentemente lidam com essas dualidades para criar obras que capturam a complexidade da experiência humana. Pergunta 3. Como a teoria de Nietzsche pode ser aplicada à análise de obras literárias contemporâneas? Resposta. A teoria de Nietzsche pode ser aplicada analisando como as obras literárias contemporâneas equilibram elementos de ordem e caos. Por exemplo, muitos romances modernos exploram a tensão entre a estrutura narrativa e a liberdade dos personagens. Analisar como uma obra maneja essa interação pode oferecer insights sobre como ela reflete a experiência humana complexa. Se vocês tiverem mais perguntas ou quiserem compartilhar suas próprias reflexões, não hesitem em fazer comentários. Adoramos ouvir a opinião de vocês e continuar a discussão. Para concluir nosso episódio de hoje sobre o nascimento da tragédia, revisamos como Nietzsche introduziu os conceitos de Apolo e Dionísio para explorar a natureza da tragédia grega e a experiência estética. Apolo representa a ordem, a razão e a clareza, enquanto Dionísio simboliza o caos, a emoção e a dissolução dos limites. A síntese desses dois princípios é fundamental para entender a profundidade da tragédia, por extensão, a complexidade da experiência humana. Discutimos também como a obra de Nietzsche influenciou a filosofia e a arte, e como suas ideias permanecem relevantes para a análise cultural contemporânea. A interação entre ordem e caos, razão e emoção, continua a ser uma lente valiosa para explorar a criação e a interpretação artística. Convido vocês a lerem O Nascimento da Tragédia para mergulhar mais profundamente nos conceitos de Apolo e Dionísio e refletirem sobre como esses princípios se manifestam em diferentes formas de arte e cultura. Compartilhem suas ideias e insights conosco nas redes sociais ou em fóruns relacionados ao podcast. Adoraríamos ouvir suas opiniões e continuar a conversa. Agradeço a todos por acompanharem este episódio. Espero que tenham achado nossa discussão sobre Nietzsche e a tragédia tão fascinante quanto eu. No próximo episódio, vamos trazer novas perspectivas e reflexões. Até lá, continue explorando e questionando o mundo ao seu redor. Até a próxima!